Tá, e aí, pessoal, tudo bem? E aí, Tudo certo? Rodrigo, Bruno, Paula, né? Pô, legal, vamos ver se essa conversa dá certo, vamos ver o que a gente consegue tirar dela. E eu conheci o Bruno ainda na época da faculdade, né, Bruno? Fez geologia lá. estamos aqui em 75% de geólogos, né? Pois é. Rodrigo também conheci no Congresso de Geologia, uns anos É atrás, verdade. ali de Porto Alegre. E a Paula que Só- eu não conheci, mas conheço só das fotos aí de vocês. Então tá, cara, eu vou direto já pro assunto para não ficar viajando muito. E eu acho que a pergunta que todo mundo sempre quer saber é como que vocês começaram com essa história, né, do cicloturismo, do ciclo geoturismo, da onde que veio isso aí e como que começou tudo isso? Bom, eu acho que o começo veio de mim, porque desde pequeno eu pedalava já, porque meus pais pedalavam, nossos pais pedalavam, né? Mas era um uso que eu fazia bem pontual da bicicleta. E quando entrei na faculdade, cada vez mais eu fui, na verdade um pouco antes, já no ensino médio, eu comecei a usar a bicicleta em deslocamentos pela cidade. Daí cada vez mais ela foi se tornando meu meio de transporte. E quando eu entrei na geologia, nem sei se você vai lembrar do Samambaia, sabe? Quando eu entrei na geologia, eu conheci um pessoal que estava planejando uma viagem para Salvador. Era ele e mais o Cláudio, se não me engano. São pessoas com as quais nunca mais falei, então nem lembro direito. E aquela ideia me pegou de supetão, assim, nossa, fazer uma viagem de Curitiba até Salvador, será que isso é possível, né? Eu nunca tinha feito uma viagem nem até a Lapa de bicicleta, e aquilo me fascinou e a gente começou a conversar sobre aquilo e eles que estavam organizando a viagem. Só que tudo muito desorganizado, então assim, faltavam 2 semanas para nossa saída teórica, não tinha sido feito nada ainda. E aí o que aconteceu foi que a gente não foi. E a ideia morreu, mas eu fiquei com aquela vontade. E aí no ano seguinte entrou na geologia o Rômulo, que já tinha feito uma viagem de bicicleta de Curitiba até Paraty, e eu troquei uma ideia com ele e a gente resolveu fazer isso. Foi assim que saiu a primeira viagem, que fomos eu e o Rômulo daqui até Salvador, sendo que tem mais uma terceira pessoa que saiu de Curitiba também no mesmo dia, mas por um outro caminho, um cara que eu conheci na internet, né, o Aramis. Hoje em dia, jamais eu farei uma viagem com uma pessoa desconhecida assim, mas na época, legal, o cara tá indo também, vamos junto. A gente se encontrou no Rio, se reencontrou no Rio, né, saiu daqui no mesmo dia todo mundo, e a partir do Rio nós fomos em 3. E essa viagem foi a principal lição que eu tirei dela, que é mais fácil do que parece. Porque eu que nunca tinha feito viagem nenhuma, estava pedalando todo dia o que eu costumava pedalar por semana e dava certo. Estei o dia inteiro para vencer aquela distância e tal. Então foi uma coisa muito, muito massa, feita de 2008 para 2009. E aí cada vez mais eu fui querendo fazer viagens de bike. Os dois acabaram se encantando por esse mundo muitos anos depois. Até porque, como o Bruno é 9 anos mais velho que eu, seria até meio insano se a gente tivesse começado ao mesmo tempo, porque ele teria ali os seus 18, 19 anos, eu teria os meus 9 anos, então seria meio absurdo. No A meu primeira caso, viagem que eu fiz eu tinha 19. eu comecei a pedalar e fazer esse tipo de viagem quando eu tinha ali meus 15, quase 16 anos, quando eu não fazia absolutamente nenhum esporte, eu não fazia nada do gênero, não tinha condicionamento nenhum, zero, e o Bruno começou a me incentivar a a usar mais a bicicleta. Eu comecei a usar ela também para ir para a escola, assim como o Bruno começou a usar antes de mim, tanto para a escola quanto para a universidade. E daí a gente, vamos fazer um teste, vamos fazer a nossa primeira viagem, que era extremamente curta e simples, era uma viagem de Curitiba até Forquilinha, que é uma cidade perto de Criciúma, no sul de Santa Catarina, e com o nosso pai nós fomos, nós três, e foi ótimo, foi incrível, e para quem nunca tinha feito nada do gênero, foi muito bacana. Isso foi em 2013, e desde então a gente tem feito viagem todos os anos, progressivamente fazendo viagens cada vez mais difíceis e mais complexas, e assim, como o Bruno falou, é muito mais fácil do que parece. Repito, eu não fazia absolutamente nada de exercício e de repente, assim, depois de menos de um ano de treino, a gente já estava fazendo nossa primeira viagem. E pra mim foi, apesar de eu ser a do meio, eu fui a última, né, a entrar nesse mundo. Eu lembro que o Rodrigo começou a pedalar bastante com o Bruno,
E eu fazia mais, eu nem tinha minha bicicleta, fazia mais umas voltinhas aqui pela cidade de uns 20 quilômetros, nunca passando muito disso. E daí, para viajar, para me convencer, eles começaram a montar uma bike para mim e pensaram numa viagem um pouco mais tranquila, né? Foi com 19, 20 anos. E daí fizeram um esquema ali pela Espanha e Portugal. Que daí seria um pouco com menos subida, uma distância um pouco menor por dia do que eles faziam, né? E eu também acabei levando um susto, porque eu não treinei aqui, eu continuava dando essas voltinhas de, no máximo uns 50, daí, antes da viagem, mas assim, não era toda semana, era uma vez por mês que eu pedalava isso. E na viagem, assim, o primeiro dia é um pouco mais difícil, porque você tá pegando o teu ritmo, e eu não estava preparada, mas durante a viagem você está treinando e vai, assim. Igual eles falaram, você tem o dia inteiro para vencer essa distância e é só ir tranquilo, é só respeitar o teu limite que dá tudo certo. Claro que temos que fazer algumas ressalvas, né? Então, o Rodrigo, quando começou a pedalar, como ele era muito sedentário, ele sofreu muito, ele era muito sedentário. Como ele começou a pedalar, ele sofria muito, ele foi aumentando pouco a pouco para conseguir ter resistência. E a Paula não treinou nada, mas ela conseguiu vencer de cara a primeira viagem, porque ela vinha de anos de balé, então é um sofrimento, um treinamento enorme, né? Mais para frente ela começou a correr, então quando a gente fez a segunda viagem, por mais que ela quase não pedale aqui, ela corre bastante, então tem um preparo físico em cima disso também. Não é como se qualquer pessoa pudesse pegar uma bicicleta e sair viajando por aí. Não é assim, mas que é fácil ela conseguir chegar a esse treinamento, basta se dispor a fazer exercício todo dia. Eu coloco que é possível, porque quando fui começar a pedalar com o Bruno, essa história até virou clássica já, quando a gente vai querer explicar para as pessoas como é possível, porque a gente literalmente pedalou 2 quilômetros e eu desmaiei de exaustão. 2 quilômetros. E hoje em dia nós já pedalamos de uma tacada só 600 quilômetros. Então, dá para fazer, né? É só querendo, assim. Então, mesmo que seja uma pessoa totalmente sedentária, para migrar para esse mundo é bem possível. Eu até me coloco como experiência vendo o Bruno na época da faculdade. Para mim, o Bruno era uma coisa assim, não, cara, o Bruno é meio super-humano, não dá para se colocar, né, do lado dele, porque eu vi ele, às vezes eu estava no ônibus lá, né, aqueles ônibus amarelinhos, indo para lá, o centro politécnico lá da faculdade, e aí, de repente, eu olhava na janela do ônibus, costurando ali, passando no meio dos ônibus, passando todos os carros, estava o Bruno, assim, passando 10 vezes, 5 vezes mais rápido que os carros. Eu falava, não, é outro nível, né? Mas é legal ouvir essas histórias e ver que, cara, tudo tem um começo, né? Vocês começaram de algum lugar. Claro que se tu tiver uma base aí, já fazer um exercício é mais fácil. Eu ando muito mal de bicicleta, confesso que fui aprender depois de velho, e olhe lá, assim. Mas ouvindo isso dá até vontade de tentar, porque não, né? E a velocidade, assim, eu pedalo rápido desde sempre, claro que você vai melhorando conforme você treina, mas tem pessoas que, por mais que treinam, não vão ser rápidas, mas isso não impede que elas viajem. Então, eu pego como exemplo o Aramis, que foi o terceiro integrante dessa minha primeira viagem. Ele faz viagens 2 por ano, assim, viagens enormes, e ele pedala muito mais devagar do que eu. Mas ele vence aquilo lá, então cada um no seu rendimento. Já tem o exemplo contrário, né, o João, que é um cara que a gente conhece, que é um cara insano, ele faz viagens de 300 km por dia, carregando bagagem, né, então é uma coisa assim, e ele vai lá com uma bicicleta super simples, às vezes até com mochila nas costas, pedala de chinelo, é um cara assim, totalmente o contrário de um monte de coisa que a gente fala para você fazer, e ele vence distâncias e velocidades que a gente não alcança, né, então cada um no seu jeito de viajar e tudo mais, mas é possível, com certeza. O grande ponto é que o cicloturismo não é uma competição, então tanto faz se você vai levar 3 horas para fazer 100 km, você vai levar 10 horas para fazer 100 km. Você tem o teu planejamento e você cumprindo esse planejamento está ótimo, você não precisa superar ninguém para fazer essa viagem.
Praticamente, pô, eu sempre via aqueles relatos do pessoal fazendo, sei lá, Santiago de Compostela a pé, eu falo, pô, um dia eu quero fazer isso e tal. Só que, pô, né, a gente sempre fica nessa barreira. E no fim dá para fazer coisas aqui perto, sem precisar ir tão longe, assim. E já indo para as viagens, vocês fizeram o quê? Entre todos vocês juntos, reunidos, o quê? Umas 8 viagens no total? Foi isso? Eu acho que se pegar desde as minhas... Ó, teve só 2 viagens que eu fiz que o Rodrigo não fez. A partir da terceira, todas o Rodrigo foi. Mas deve ter dado umas 8 viagens que eu fiz no total. E quase todas foram fora do Brasil, mas ao mesmo tempo algumas bem legais foram aqui, né? Para até compor o que você falou agora há pouco, de que aqui perto tem coisa para fazer, tem coisa para ver. Então tem essa que o Bruno já deu exemplo, que ele fez de Curitiba até Salvador, que eu não estava junto, mas ano passado a gente fez Curitiba-Montevidéu, por exemplo, então a maior parte da viagem foi no Brasil, aqui pelo sul, pelo litoral. A própria minha primeira viagem foi pela Serra Catarinense, e fora que tem inúmeros outros destinos aqui pelo Brasil que daria para explorar, mas a gente, como acaba gostando muito de desafios que envolvam grandes subidas ou condições mais extremas, até porque nesses lugares acaba sendo muito bonito também, a gente acaba migrando muito para o Chile e para a Argentina, porque lá tem a Cordilheira dos Andes, né? Então, três viagens que eu participei e 4 viagens que o Bruno participou envolveram a Cordilheira dos Andes, e é sempre fantástico, assim. Então, a viagem de Buenos Aires até Vinha del Mar, né, o nosso do Atlântico ao Pacífico, em 2014, a viagem que a gente foi de Salta até Antofagasta, que foi ali pelo Atacama, em 2015, com a Paula já ali mais para sul, na região de Bariloche e Pucón, que a gente ficou atravessando do Chile para a Argentina, da Argentina para o Chile, também ali pela Cordilheira. E o Bruno, quando que foi a tua de Santiago? 2011. 2011 fez outra ali na região de Santiago e de Mendoza também, com o Rômulo. E aí eu me impressionei com a Argentina e o Chile, como é maravilhoso, assim. Foi realmente bem mais bonito do que a minha primeira viagem, que foi Portugal e Espanha. Assim, sem comparação nenhuma, e conseguiu conciliar, porque na viagem também eu acho que você tem que escolher o que você quer ver. Porque de Portugal e Espanha, a gente passou por muitas cidades bonitas. Mas o trajeto em si, que é a viagem, né? Praticamente a viagem inteira é a estrada, não era nem um pouco bonito, não tinha nada para ver. E nessa viagem do Chile e da Argentina, eu achei muito legal, porque é o tempo todo você vendo vulcão, lago, paisagens muito bonitas, e no fim chegando em cidades bonitas também, interessantes. Claro que em algum dia você vai dormir numa cidadezinha bem pequena, ou até ter que acampar e tudo, mas deu para conciliar bem, não é assim, só... Porque eu gosto também dessa parte de conhecer cidades. Então, essa viagem conseguiu conciliar bem as coisas. E sobre viajar no Brasil, eu nunca viajei, né, aqui de bike pelo Brasil. E eu realmente, eles me mostram fotos de viagem que eles fizeram por aqui. E eu acho muito legal. Eu só falo para eles que eu não me sinto tão tentada a fazer uma viagem por aqui, porque a gente sente bastante diferença quando a gente só vai aqui para o lado, pegar uma estrada rapidinho, para fazer um bate-volta de uns 80 quilômetros, 70, a gente vê que, cara, os carros não respeitam nem um pouco, assim, a gente. E às vezes até fazem de propósito, para dar um susto ou coisa assim. E a gente não percebe tanto isso lá fora, a gente vê bastante respeito por parte dos motoristas quando a gente sai. Mesmo aqui do lado, né, no Chile, na Argentina, tinha subida que a gente estava muito devagar e um caminhão ficava atrás da gente até conseguir passar com uma distância segura. E a gente não vê tanto isso aqui. Então, essa é a principal parte que não me dá tanta vontade de viajar por aqui, mas com certeza tem paisagens maravilhosas
E se você planejar bem, com certeza você vai fazer uma viagem muito bacana, né? Eu acho que varia muito de que porção do Brasil você está falando, né? Porque quando você se aproxima muito de grandes capitais, vira uma zona e é uma insanidade de movimento, gente com pressa e tudo mais. Então, um dos trechos mais estressantes que a gente já teve em viagem foi quando a gente estava passando ali pela Grande Florianópolis, passando por Biguaçu, e foi um inferno, porque ali na região de Palhoça também, carro adoidado, voando, buzinando, e foi insano. Mas, por exemplo, não, nem 100 quilômetros mais para o interior, ali quando a gente estava passando pela Serra Catarinense, a região de Urubici, ali a região da Serra do Rio do Rastro, super tranquilo, não teve nenhum estresse. E então eu acho que quando você se distancia um pouco desses grandes centros, desses grandes polos de movimento e trânsito, você acaba desestressando um pouco mais. Claro, essa falta de incorporação do cicloturismo e do ciclismo na cultura do lugar acaba fazendo com que ele tenha menos respeito para quem está circulando de bicicleta e por aí vai. E a gente vê que como países como a Argentina e o Chile, não precisa nem ficar falando, Europa, coisa assim, não. Nossos vizinhos daqui mesmo, eles já têm mais essa cultura incorporada, eles têm esse respeito mais forte. Mas não sei se é questão de tempo, se é questão de mais gente praticar aqui no Brasil para incentivar esse tipo de coisa por aqui, mas ao mesmo tempo é possível contornar, pelo menos minimamente, esses problemas no Brasil. Eu acho. Deixa eu ver, tô ligado aqui. A gente vai aqui para o Uruguai, para a Argentina, a gente já sente que eles têm uma cultura de viagem, de modo geral, nem só da bicicleta maior, né? No Uruguai tem uns campings públicos que tu pode simplesmente chegar lá, ter a mesinha, uma churrasqueira. Os argentinos, eles se deslocam para pegar uma praia, o quê? 2.000 quilômetros, né? Então eles estão muito. Parece que eles vivem mais essa coisa da viagem e, por consequência, parece que culturalmente eles também acabam respeitando e ajudando um pouco mais. Vamos dar um pulo. 2019 foi a última viagem de vocês, né? Faz pouco. Vocês até fizeram um vídeo e tal, editando. Depois vou deixar o link em algum lugar aí. E foram vocês três nessa viagem, né? Conta aí como foi um pouco. Essa foi a última viagem que a gente fez. Eu, o Rodrigo e o pai tínhamos acabado de fazer a viagem de Curitiba a Montevidéu. E a gente só chegou aqui para despejar o pai, as malas, trocar de mala e pegar a Paula e a gente ir para fazer a próxima viagem, né? Eu e o Rodrigo fizemos as duas quase emendadas. E essa foi uma viagem pela região dos lagos do Chile, Argentina, começando e terminando em Puerto Montt, que é no sul do Chile, centro-sul do Chile, e fizemos um giro passando por essa região famosa, né, dos lagos. A cidade mais famosa ali é Bariloche, na Argentina, mas tem a região inteira é muito turística. Nossa pretensão inicial era fechar esse círculo, terminando em Puerto Montt, mas no fim, o trecho final eram estradas muito ruins. A gente acabou terminando em Chaitén, que é uma cidade portuária também, e ali a gente portuária não exatamente, mas ela é litorânea, né? Em Chaitén pegamos uma balsa até Puerto Montt. Mas foi uma viagem, foi a segunda que a Paula fez, já foi uma viagem com uma quilometragem muito maior, fechamos em 96 quilômetros por dia, mas que assim, a gente parava às vezes para explorar atrativos turísticos, então tivemos dias parados em Pucón, tivemos dias parados em Bariloche, e assim, cidades muito agradáveis, uma região muito linda, mesmo assim, muito, muito linda. Então foi uma viagem que, como a Paula falou antes, deu para conciliar de tudo. E é legal de ver como é realmente para qualquer tipo de pessoa uma experiência assim. Porque dos três, eu sou a mais fresca, assim, eu sou. Depois de pedalar muito tempo, eu quero chegar e ter uma caminha, mas às vezes você acampa, né? E eu nunca me imaginei, acampando, depois passar o dia inteiro pedalando, passando por alguns perrengues, mas depois, o fato é que depois, quando você termina a viagem, as histórias mais legais para você contar são aqueles dias que, meu Deus, você estava morrendo de calor e você não tinha uma gota de água para tomar, ou o dia que você chegou morto e tinha um acampamento que nem dava para tomar banho, sabe? Então, assim,
você tem que ter em mente que você vai passar por algumas dificuldades, só que não é nada muito grave. E se você tiver assim disposto e não fizer cara feia e viver a situação, cara, depois vão ser as melhores histórias. A gente gosta de brincar que a melhor refeição da viagem foi num acampamento que a gente chegou e daí a gente acabou ficando sem o nosso macarrão que a gente faz toda noite. E a gente teve que recorrer a uma senhorinha que estava fazendo um monte de empanada ali nesse acampamento. E assim, as condições de higiene ali estavam, não existiam, assim, você via no recheio um monte de mosca pousando, coisa assim, mas a gente tava com tanta fome e não tinha nada para comer, e ela ainda demorou para fazer todas as empanadas, que quando aquelas empanadas chegou, foi a melhor coisa que a gente comeu naquela viagem. Então é muito legal você ter esse tipo de história. E acaba abrindo sua mente também, você acaba sendo um pouco menos fresco pro resto da vida, assim, tendo essas experiências. Eu acho muito legal. Essa viagem foi bacana que ela conseguiu conciliar um pouco, ter um lugar muito bonito, ser um lugar muito interessante para ver, e ao mesmo tempo ter esses perrengues, esses desafios, seja subindo a Cordilheira dos Andes, seja passando calor, frio, passando sede, fome, ou com dor nas estradas de chão e tudo mais. Então foi muito bacana, não foi uma viagem tão, meu Deus, vamos sofrer só isso, não tem nada para ver, é só sofrimento, que nem foi praticamente o trecho brasileiro inteiro da viagem de Curitiba a Montevidéu, passando pelos Pampas, que não tem nada para ver, é só um monte de vento contra, é difícil de andar. E então a gente tinha ali os vulcões nevados ao nosso redor, tinha os lagos, tinha tudo, e ao mesmo tempo você fica com essa sensação de, não, eu tô fazendo alguma coisa fisicamente difícil, eu não tô só, uma matinha aqui passeando no parque, assim. E é bacana essa realização atlética, digamos assim, só para mostrar para talvez quem não esteja muito familiarizado com essa região que a gente está falando e acaba não tendo muita noção do tamanho dessas distâncias que a gente está falando, mostrar que acho que eu ver aqui, acho que é aqui que vai funcionar. Não sei se vocês conseguem ver minha tela agora. Ainda não, mas talvez demore um pouquinho. Deixa eu ver. Como é que eu faço? Tem tipo uma magia aí, uma rabidomancia para funcionar. Acho que se tu clicar ali no apresentar agora, deixa eu ver que vai apresentar. Aí pode botar uma janela ou uma guia do Chrome, por exemplo. E aí ela aí tá compartilhando. Ó, então, por exemplo, vocês estão vendo minha tela? Tô. Sim. Então, por exemplo, aqui um mapa da América do Sul com alguns traçados dessas viagens. Essa que a gente está falando é essa azul clara aqui lá embaixo, né, aqui no sul. E então são viagens que cruzam continentes inteiros, assim, né? Então essa em específico que a gente está falando aqui, em mais detalhe, ela seria isso daqui. Então a gente está saindo aqui de Puerto Montt, aqui nessa porção mais a oeste, veio para norte, começando a fazer esse giro, atravessou para a Argentina e foi indo para sul, até atravessar de novo para o Chile e terminar em Chaitén. Então, em todo esse percurso, a gente teve todos esses lagos que aparecem aqui no mapa, teve a subida dos Andes aqui, tanto para atravessar para a Argentina, quanto para atravessar para o Chile, e no meio do caminho teve todos os outros questões de passar por regiões mais secas e por aí vai, então ter toda essa dinâmica de desafio também. Né? Isso. Opa, tá sem áudio. Excelente, excelente. Pô, parece uma jornada o negócio, né? E quanto tempo de preparação vocês têm para fazer uma viagem dessa? Essa, por exemplo, o que vocês tiveram que preparar para realmente começar a pedalar? Na verdade, não tem muito o que dizer, porque eu fiz o traçado ao longo do ano, foi uma ideia, tipo, a gente comprou as passagens, não sei, deve ter sido uns 6 meses antes, e eu fui planejando exatamente o que a gente ia fazer em cada um dos dias, sempre tem essa parte, cada pessoa viaja de um jeito, mas eu gosto de planejar exatamente o que a gente vai fazer
em cada dia, e uma vez isso planejado, o nosso treino, assim, é o, sei lá, o que eu uso da bicicleta no dia a dia. A Paula, como ela falou, ela não pedalou um dia antes dessa viagem. Então, não tem como dizer qual é a preparação. A preparação dela era correr 10 quilômetros por semana, né? E aí, fechar a mala também. A gente já pagou muito caro por ser desorganizado desse jeito, mas o meu fechar mala para viajar é um dia antes abrir os armários, tá? Deixa eu pensar onde é que tá a minha roupa de ciclismo, né? Então, não tem muito o que falar da preparação, assim. E procurar o Unshowers também. É uma coisa que a gente sempre faz. Muita gente deve conhecer o Couchsurfing, né? Que é um programa de receber gente em casa e tal. Existe um site que é exatamente a mesma coisa, mas voltado só para ciclistas, chama Warm Showers. Sempre a gente tenta conseguir casas através desse sistema. No caso dessa viagem, a gente conseguiu só uma, que foi para o primeiro dia, mas realmente ela foi providencial, ela nos salvou num dia que foi bem complicado. A gente terminou a viagem tarde da noite, coisa que a gente nunca faz, né? Mas terminou o percurso aquele dia tarde da noite. Então, ter aquela pessoa para nos receber num lugar que era minúsculo foi muito importante. Mas, assim, de planejamento é mais a questão de mapas e tudo mais, e traçando, porque o que eu faço é assim, tentando manter uma média de uns 100 quilômetros por dia, traçar, beleza, eu quero ir dessa cidade até aquela. Tá, mas tem uma puta de uma cordilheira no meio do caminho. Então, esse dia a gente vai ter que fazer menor, tem que fazer 70. Ao contrário, esse dia a gente vai até tal cidade. Deu 100 quilômetros, mas é tudo descida, e tem uma cidade mais interessante 20 quilômetros depois. Então esse dia dá para fazer 120. Então, cada dia ir traçando o que é mais inteligente de acordo com aquilo que a gente quer ver. E é muito importante também você deixar alguns dias de sobra, né? Porque às vezes você conhece uma cidade que no fim você gostaria de ficar mais um dia conhecendo, ou realmente porque nem tudo dá certo, né? E cara, quando você viaja de bike, você tem que ter na cabeça que pode dar ruim na hora do aeroporto. Igual, né, no caso dessa viagem, a gente chegou e as nossas bikes não chegaram. Então, a gente não podia começar a viagem no dia seguinte. Daí, a gente tinha essa sobra de dias para usar. Acabou podendo viajar no dia seguinte, mas começou a pedalar às 2 da tarde, quando a gente geralmente começa às 6 da manhã. Então, por isso também que esse dia foi tão difícil, igual o Bruno falou, porque a gente teve que pedalar 120 quilômetros em metade do tempo que a gente tinha planejado, né? Porque ali só na metade da manhã acharam e entregaram nossas bicicletas. Essa questão do planejamento também, eu acho que vai depender muito do lugar que você vai querer fazer a tua viagem, né? Vai requerer um planejamento mais ou menos robusto e um conhecimento de como que é a condição daquele lugar. Então, por exemplo, para essa viagem que a gente fez ali no centro-sul do Chile, era um lugar relativamente tranquilo, assim, tinha uma boa infraestrutura, não tinha grandes distâncias entre as cidades, se a gente precisasse comprar comida ou pegar água, coisa assim, era tranquilo. Mas, por exemplo, nesse primeiro dia que eles falaram que foi tão difícil, a gente dormiu na casa de uma moça que nos hospedou, e ela contou que estava planejando fazer uma viagem com o filho dela, que é adolescente, pelo Atacama. Ela queria atravessar os Andes pelo Atacama, exatamente por onde nós tínhamos atravessado 4 anos antes. E assim, para uma primeira viagem, simplesmente ir para fazer, mais ou menos que a gente estava fazendo agora no centro-sul do Chile, o Atacama já é um caso mais à parte, já é muito mais difícil, já requer muito mais planejamento, porque às vezes você tem uma cidade a 150 quilômetros da outra e não tem absolutamente nada no meio do caminho, não tem onde pegar água, não tem onde pegar nada. Ali é uma região muito mais difícil de atravessar, muito mais extrema, então o planejamento, tanto durante a viagem quanto pré-viagem, vai depender muito desses lugares que você vai querer fazer a viagem. Então, se tem uma pessoa que está querendo começar a fazer isso, eu acho que ela tem que pesquisar muito bem sobre o lugar que ela está indo conhecer para saber qual que é a infraestrutura que ela vai ter disponível quando ela estiver atravessando esse lugar. Se ela vai poder contar com poder comprar comida todos os dias, ou se ela vai ter que armazenar comida para vários dias no alforge.
Então, é importante você ter esse conhecimento, não fazer simplesmente na louca, eu vou pegar a bicicleta e ir para a estrada e se der boa, deu boa, se não der, não dá. Porque dependendo da situação, você pode morrer, digamos, né? Porque às vezes você tá num lugar, não tem nada para te abrigar nem nada assim, tá chegando à noite, você não planejou bem e vai fazer menos 20 graus, e daí você vai fazer o quê? Né? Então, você tem que ter um bom conhecimento nesse sentido, eu acho. O Rômulo, quando fez a viagem do Atacama conosco, ele refez a viagem, né? Nós fizemos só a ida de Salta até Antofagasta, ele foi de Antofagasta para Salta por um outro caminho sozinho. E nesse retorno dele, ele fez por um trecho mais inóspito, ele ficou 4 dias sem passar por um único posto de gasolina. Então ele teve que fazer um estoque de água e de comida para durar, sabendo que ele tinha que durar 4 dias com aquilo, sem ver nada, sem ver ninguém, né? Então, sempre o planejamento é crucial. E essa viagem do Atacama, um dia eu estava falando com o Bruno, foi a que vocês consideram a mais complicada que vocês tiveram. Vocês tiveram uns apertos aí. Quando nós terminamos essa viagem, eu já tinha feito outras 4, e eu dizia, se eu somar toda a dificuldade de todas as viagens, não dá a dessa aqui. Foi muito sofrimento, principalmente por causa do vento, porque é um vento muito, muito, muito forte, e então você, às vezes, numa descida suave, não passa de 10 km por hora, e a altitude foi muito alta também, então isso te deixa muito cansado. Nós passamos por 5.000 metros de altitude, o tempo muito seco, então isso também, puxa, você está lá pedalando e está teu nariz ensanguentado, tão seco que é o tempo. Mas de longe a pior coisa foi o vento. Mas ao mesmo tempo que foi a viagem mais desafiadora e mais difícil, seja pela altitude, seja pela secura, seja pelo que quer que seja, foi a mais recompensadora, assim, pelo menos na minha opinião. Por causa justamente disso que a gente estava falando antes, do desafio tornar as coisas muito mais bacanas. Então, tipo, teve um dia na Atacama que a gente teve que acampar no meio do nada, porque simplesmente o vento estava insuportável, a gente não conseguia mais ir para frente, a gente vai ter que ficar aqui. E não tinha comida praticamente, tinha água tranquilo, mas comida não tinha nada. E com a gente, né? Porque não tinha nada para comprar, coisa assim, era que a gente tinha armazenado. E a gente simplesmente montou a barraca atrás de uma placa da estrada para se abrigar um pouco do vento. A barraca, que é para 2, a gente dormiu em 3, com ela deitada, surrando a nossa cara com o vento. E a gente só ficou pensando ali quando a gente estava lá, por que a gente faz isso? Por que diabos a gente não está em casa tomando sorvete? Né? Pelo amor de Deus, a gente paga para estar aqui. E daí, quando a gente voltou do Atacama, o dia que mais dava saudade era esse, porque é muito legal você depois olhar para trás e pensar, caramba, olha o perrengue que a gente passou, um monte de história que a gente tem para contar. Acaba ficando muito mais legal você chegar e, quando você está conversando com uma pessoa, contando das suas experiências, ao invés de falar, o Atacama é bonito, é legal, a gente desceu do carro, do mirante e tirou uma foto. E não, você fala, não, a gente atravessou o deserto ali sofrendo com o vento, sofrendo com tudo, e ainda assim foi incrível e tudo mais. Você sente o lugar assim. Então, tipo, o Atacama é um dos lugares mais secos do mundo. Tá, você pode saber disso, mas você não vai sentir isso se você estiver passando ali num ônibus, uma van turística, entendeu? Mas se você estiver atravessando ali com a força das suas pernas, digamos assim, você vai acabar sentindo cada característica de cada lugar. E você vai saber diferenciar cada experiência de acordo com cada lugar. Então, comparar a experiência que a gente teve no Atacama com a experiência que a gente teve nos Lagos Andinos, lá no Centro-Sul, na região de Pucón, é totalmente diferente, porque os lugares são totalmente diferentes e você sente isso muito melhor porque você está ali vivendo intensamente, diretamente pela bicicleta, né? Pô, muito legal, cara. E vocês têm esses relatos, esses videozinhos editados com as fotos, né? Vocês têm isso online, dá pra gente acessar, né? Todas as viagens a gente registra, cada vez tem mais câmeras para ter mais material base, né? Então, todas as viagens eu usava pelo menos uma GoPro. Nessa dos lagos, o Rodrigo já tinha dele também. Eu levo uma filmadorazinha pequena para fazer uns time-lapse de vez em quando. Tem uma paisagem
bonita, com as nuvens passando, eu deixo um tripézinho, uns 10 minutos parado ali, enquanto a gente come, alguma coisa assim, e é impressionante as imagens lindas que dá para fazer acelerando depois, e mais as fotos também. Então, com as câmeras que a gente leva, que é tudo pequeno, nada câmera profissional, nada assim, dá para fazer um registro muito massa, e aí é o trabalho gigantesco de pegar essas horas de gravação e transformar num vídeo curto, porque tem amigos que fazem vídeo das viagens deles, são vídeos de 1h30 passando foto. Nem eu nunca assisti os vídeos deles, porque não dá para ter paciência, né? O legal é fazer um compilado curto para mostrar como que foi. Então eu tento editar esses vídeos sempre usamos uma música do Ruído por Milímetro, com uma banda aqui de Curitiba, instrumental, que a gente gosta muito. Pegar uma música de no máximo 10 minutos e fazer um vídeo contando toda essa história. Fora também que a gente acaba sempre compartilhando as fotos, seja em rede social, seja como for, ou também eu, por exemplo, acabo utilizando muito essas fotos quando eu vou falar que, como eu tô ali na geologia, a gente atravessa muitos pontos que são interessantes do ponto de vista geológico, acabo usando essas fotos até em imagens de apresentação de pesquisa, coisa assim, vou falar de um vulcão, apresento alguma foto que a gente tem lá, ou, tipo, fazer a divulgação que der, assim, dessas fotos, dessas imagens, porque a gente não tem como objetivo maior convencer, tipo, meu Deus, meu objetivo de vida é convencer as pessoas a jogar o carro no lixo e pegar a bicicleta e fazer viagem. Mas é bacana você pegar e conseguir mostrar para as pessoas que é possível, e a melhor maneira de fazer isso é através das imagens, assim. Claro que se a gente escrever, digamos, um livro contando cada uma dessas histórias, vai ter gente que vai se interessar e vai ser um relato muito mais completo e vai ter muito mais detalhe do que uma foto, só que o número de pessoas que vai ter paciência para ler um livro sobre os nossos relatos vai ser muito menor do que se eu postar uma foto maravilhosa de um vulcão, falar, isso aqui eu passei de bicicleta ali, e olha como é bonito. Você poderia ver isso também se você fizesse algo do gênero. Então, eu até aproveitei a quarentena agora que a gente está tendo para fazer um relato ilustrado de 2 viagens, né? Tanto dos Lagos Andinos quanto a do Atacama, ali pelas minhas próprias redes sociais. E de cada dia eu ia postando, dia 1, foram essas as melhores fotos, um breve relato, e compartilhava, e até acabar a viagem, numa escala 1:1. Então, se a viagem teve 20 dias, eram 20 dias de relato, por aí vai. E muita gente veio falar comigo que adorou e não sabia que isso era possível e é bacana, tal. Então, é essencial, eu acho, que essas imagens não fiquem só pra gente, que elas alcancem as pessoas lá fora, porque é através delas que a gente vai mostrar que dá para fazer e que é muito bacana, tanto pelos vídeos quanto pelas fotos. Tá, eu acho que a gente já está aí uns 40 minutos falando, não vou me estender muito. Eu só queria saber, principalmente, um pouquinho de cada um de vocês, como que essas viagens mudaram, né, de certa forma, a vida de vocês, principalmente a Paula e o Rodrigo, que estão fazendo isso há um pouco menos tempo que o Bruno, e que experiências vocês tiram disso e como isso foi importante para vocês, assim, até para a vida profissional, para a vida pessoal de vocês. Eu acho que é legal. E quanto aos vídeos, eu vou deixar depois, vocês me passem todos os links, que eu vou deixar à disposição todo o material, que aí o pessoal consegue ver numa qualidade boa, com mais calma, e a gente conversa mais sobre alguma viagem mais para frente. E aí, o que mudou na vida de vocês começar a pedalar por aí? Pode começar, Paulo. Bom, para mim foi... Eu sempre gostei, né, eu não era igual ao Rodrigo, eu sempre fiz alguma coisa, eu fazia balé, eu gostava de me mexer, eu sabia disso, mas o que mudou principalmente para mim em fazer essas viagens é realmente essa relação com a zona de conforto, porque eu via eles fazendo, eu falava, eu nunca vou fazer isso, porque eu não gosto de sofrer, quem gosta, né, pensando assim em puro sofrimento, quem que quer isso? Quem quer passar por isso? Eu falava, não, eu nunca vou fazer. Mas realmente, isso de você ter um desafio de uma coisa que para você nunca faria e depois você olhar para trás, ver que você conseguiu fazer, mesmo, e o legal para mim foi que muita gente duvidava.
Porque eu sou a menina delicada no meio desses dois que pedalam pela cidade, ela não vai conseguir. Então, que bom que vocês têm parentes na Espanha, porque daí a Paula, se não aguentar, fica na casa deles e tudo. E depois você vê, na cara, mesmo nem eu acreditando que ia conseguir, eu consegui. E cada viagem você estabelece um desafio maior, né? Você vai vendo, você vai tendo essa superação de limites, é muito bacana. E acabou até me ajudando com algumas frescuras que eu tinha na vida mesmo. Eu encaro situações mais complicadas com uma visão diferente depois que eu fiz essas viagens. E com relação até como aproveitar uma viagem, mudou o meu conceito, né? Antes é igual eu falei, eu só queria ver uma cidade bonita e visitar. Claro que eu ainda gosto muito, mas visitar dentro da catedral, coisa assim. E agora eu dou mais valor também à paisagem natural, a situações que colocam você em se apresentam um desafio maior, por exemplo, subir um vulcão, né? Então, eu acho que essa minha visão mudou bastante depois de começar a fazer essas viagens de bicicleta. Eu acho que no meu caso é principalmente uma transformação de como enxergar o mundo, assim, porque você acaba ficando exposto, como eu havia dito, tanto ao cenário físico, assim, as condições de secura ou de altitude ou coisa assim, mas também você fica imerso na cultura, assim, de cada lugar que você passa, porque é um tipo de viagem que ele foge um pouco desse polo mais comercial de turismo, então não é aquela coisa de vou contratar uma agência e vou conhecer exatamente no mirante que querem que eu conheça, e você acaba tendo um contato muito maior com as populações de cada um desses lugares. Às vezes muitas vezes a gente fica na casa dessas pessoas, né? Então, a troca cultural que você tem é gigantesca. Então, você aprender muito sobre, por exemplo, a cultura argentina, ou mesmo a cultura brasileira, mais do interior, ou coisa assim, é muito bacana. Um pouco também de mudar esse modo de enxergar, assim, de... Uma coisa é você ler num jornal e ficar sabendo que tal região sofre por causa de seca e vive de uma maneira difícil. Puta, você pode pensar, que complicado, tal. Mas você tá lá, você vê isso, você tá sentindo isso na tua pele, transforma você como pessoa e muda teu jeito de enxergar e valorizar e ter uma empatia com as pessoas que estão ali. E também esse tipo de viagem é muito bacana, que ele acaba ensinando assim e adaptando a tua mente para você ser mais resiliente assim em tudo. Você não pode perder a paciência se você está no meio dos pampas atravessando uma planície infinita com um vento absurdo. Se você perder a paciência, não adianta nada. Então, isso acaba moldando a tua cabeça para ser mais perseverante, digamos assim, em coisas do dia a dia. Então, tipo, por exemplo, você tá na universidade e tem que fazer uma prova, ou tá numa situação muito estressante, tipo, você fica muito mais calmo, na verdade, porque você já passou por tanta coisa difícil e que você não podia ficar desequilibrado, que você acaba ficando muito mais tranquilo, assim. Então, fora, sem nem falar a questão física, né? A melhora, por exemplo, no meu caso, que era sedentário, a melhora física é absurda, né? Eu sinto nitidamente na minha vida que essa melhora na minha saúde é gigantesca, né? Então, aguentar melhor para fazer qualquer coisa, seja no cotidiano, seja num esporte. Então, por exemplo, eu que sempre gostei de montanhismo, hoje em dia aguento muito melhor, porque essas viagens me ajudaram a criar esse condicionamento, dormir melhor, você estuda melhor, porque você tem uma saúde melhor por causa disso, e acaba que começou tudo com essas viagens, elas foram o grande motivo disso tudo, né? Então, cara, é só ganhos, assim, desse tipo de coisa. Por serem distâncias longas, é um preparo mental que é muito importante, né? Então, assim como para você vencer uma corrida muito longa, um pedal muito longo,
tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que o preparo físico, é o preparo mental, de você pensar, não, eu tenho que vencer aquilo, como que eu tenho que gerir o meu desempenho físico para conseguir vencer aquilo. Então, o preparo mental é uma coisa muito importante, a viagem vai trabalhar isso de diferentes maneiras, tanto nessa questão quanto na questão de paciência, que o Rodrigo falou, e lógico, se você está ali colocando a tua mente à prova, é algo que você não vai usar na viagem e jogar fora depois. É um preparo que você está como conhecimento, né? Você está levando para a sua vida como um todo. E um ponto que eles não mencionaram, que para mim foi muito marcante na primeira viagem e pôde se aplicar em outros momentos, foi a questão financeira. O quanto é, se você quiser, barato viajar de bicicleta. A viagem para Salvador durou um mês, eu gastei R$1.000, né? Pô, tem gente que num fim de semana viajando gasta R$1.000. Claro, como que isso foi possível? A gente dormia em posto, a gente dormia onde desce para não gastar dinheiro. Quando eu e o Rodrigo e o pai fizemos a viagem para Santa Catarina, todos os dias da viagem a gente dormia em Corpo de Bombeiros, ou seja, gasto com hospedagem foi zero, a gente gastava com comida só. Aí, em outra viagem, você para pensar se você quer gastar mais para ter o conforto de um hotel, se você pode gastar aquilo, beleza, é uma escolha sua, mas é possível fazer uma viagem com menos dinheiro. Então, e o que são R$1.000? Você leva um tempo ali se organizando para conseguir juntar isso, você pode gastar isso em não sei quantas noitadas, ou você prefere fazer uma viagem que vai marcar a tua vida inteira, né? Então, viajar, cada vez mais as viagens foram mostrando o quanto é o melhor gasto de dinheiro que você pode ter na vida, né? Então, é um estímulo para você até mesmo trabalhar mais e juntar dinheiro para fazer para você poder aplicar o dinheiro na melhor coisa que pode existir, que é viajar. Acho que viajar é mais do que fazer o checklist dos lugares que foi, de simplesmente ir, dizer que foi, tirar foto, é a experiência, né? O trajeto é mais importante, agora literalmente, do que o destino, né? Com então, certeza. eu acho que é isso que fica marcado. Gente, vamos encerrar, porque eu acho que está longo, aí depois a gente, quem sabe, volta aí, conversa com mais calma, de uma viagem específica, e eu vou deixar os vídeos aí para quem quiser ver, depois vocês me passam todos, eu coloco tudo. E é isso, brigadão. Estou aguardando o Rock ao Piano em cima da bicicleta, não sei se isso é possível, mas obrigado, cara, obrigado mesmo pela paciência, pela atenção aqui no meio da quarentena, para tirar aí quase uma hora para a gente conversar. Para mim é legal, quem sabe eu me empolgue, compre uma bicicleta e comece aqui em Santos, é tão bom de pedalar, é tranquilo, quem sabe passando um pouco tudo isso já dá para retornar para esse mundo. Obrigado mesmo, cara. Eu imagino. Valeu, velho. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, obrigadão para vocês, até. Valeu. Yeah.